Vozes do meu coração. Nós viemos trazer aqui um ponto que não é muito fácil, mas que é totalmente possível se nós quisermos gastar um pouquinho do nosso tempo para poder resolver esse problema. E uma questão muito comum é como posso reconquistar o meu marido. Então vamos lá? São dicas preciosas e eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Primeiro ponto. Uma mulher, ela percebe quando ela meio que está sendo deixada de lado, quando aquele marido ele já não tem mais o mesmo olhar para ela, ou até mesmo quando é meu namorado, fomos morar juntos e ela percebe que ele meio que vai se distanciando dela. E aí é naquele momento que você pensa, o que eu posso fazer para reconquistar esse homem? Então, primeiro ponto a ser considerado, preciosa, esse homem é seu? Ou ele é de outra e você está pensando em conquistar esse homem. Se você veio até aqui pensando em conquistar o homem que é de outra ou reconquistar o homem que é de outra, esse canal não é para você. Esse canal é para que mulheres que verdadeiramente desejam reconquistar o seu marido, reconquistar o seu parceiro, aquela pessoa que faz diferença na vida desse homem, não aquela que veio para bagunçar a vida desse homem ou a família desse homem. Então, se você, não, Catiúcia, eu estou aqui, ele é meu de verdade, então eu tenho certeza que essa dica vai fazer diferença para você. Primeiro ponto a ser considerado, amiga linda do meu coração, quando esse homem chega em casa, como você está vestida? Ah, eu estou vestida com o pijama de ontem. E aí eu fico passada. Como assim? Eu fiquei o dia todo usando o pijama que eu dormi ontem e esse homem sai de casa e volta e eu estou do mesmo jeito que ele me viu pela manhã. Ah, ou não, eu também saí para trabalhar, mas cheguei em casa e eu botei o mesmo pijama. Não, meu amor, não faça isso. Bom, quando é o pijama ainda é mais considerável, mas eu já vi situações, antigamente, né, quando começou mais velha, algumas mulheres pegavam aquelas camisas de época de política e elas usavam essas camisas para dormir. E aí eu fico pensando naquela cena, como um dos nossos meninos já relataram para nós, que ele chegou em casa e ele levou um susto, sabe por quê? A esposa dele estava com aquela camisa de político, com uma touca de meia calça na cabeça. E quando ele chegou, que ele acendeu a luz do quarto, que ele viu aquela mulher com uma touca de meia calça na cabeça e com uma blusa de político, ele levou um susto. E ele pensou, meu Deus, cadê a mulher que eu casei com ela? Então, muitas vezes, esses homens, eles vão nos afastando de nós porque nós também nos tornamos desleixadas. Nós não queremos mais atrair esse homem. Aquele pensamento bem comum. Ah, eu já conquistei, então agora não faz mais diferença? Tá bom pra mim assim? E aí eu me tornando desleixada. Eu já não cuido mais do cabelo, eu já não cuido mais da unha, eu já não faço mais sobrancelha, eu fico igual aquele urso. E eu durmo de qualquer jeito porque ele já tá dentro de casa. E aí nós precisamos levar em consideração que o homem, ele é muito visual. E se você não atrair ele visualmente, infelizmente a grande realidade é que tem outras na rua que vão atrair ele visualmente. Então, primeiro ponto, seja sábia. Modifica a maneira que você dorme, a roupa que você dorme. Eu tenho uma prima que ela levava tão a sério isso que ela dizia que ela passava até perfume na hora de dormir. Ela falava assim, isso porque ela já tinha passado por um relacionamento, ela tinha se divorciado, ela casou novamente e ela percebeu que como ela cometeu erros durante o primeiro relacionamento. E ela falava, eu me arrumo toda e eu me perfumo e eu vou dormir preparada para esse homem. Ah, mas é claro, Catiúcia, que ela não era casada com um traste e eu vou fazer isso só se o meu marido, se o meu parceiro merecer. Sim, não vamos levar em consideração aqui aqueles homens extremamente grosseiros que agridem as suas parceiras, que falam palavras que vão machucar. Não vamos levar isso em consideração. Vamos levar em consideração que você percebeu que o seu marido está ficando distante de você e você deseja reconquistá-lo. Então, primeiro ponto, vamos mudar essas roupas meninas na hora de dormir, vamos nos preparar, não vamos deixar ficar o dia todo de pijama e esperar esse homem quando ele chegar à noite em casa e ele me ver da mesma maneira que ele saiu de casa. Então, se eu quero reconquistar esse homem, eu preciso mudar isso.
O outro ponto é trabalhe na sua autoestima e na sua saúde emocional. Se você não estiver bem, se a sua saúde emocional não estiver bem, se a sua autoestima não estiver bem, você não vai conseguir convencer ninguém, nem a você mesmo. Então trabalhe isso, faça coisas que você goste, cuide de coisas importantes para você, leia, assista a filmes, alguma coisa que vai fazer você melhorar para você mesma, como pessoa. Quando a gente está com a nossa saúde emocional e a nossa autoestima equilibrada, acontece que nós temos mais força, mais ânimo, a gente consegue enxergar o mundo de uma maneira mais positiva e também vai fazer com que as coisas comecem a acontecer positivamente para nós. E se você tem problemas de ciúmes, sem dúvida isso vai contribuir para que o seu ciúme também ele diminua, porque muitas vezes as mulheres elas ficam enciumadas porque elas estão com baixa autoestima. E isso contribui muito, mas muito mesmo, para que o seu parceiro se afaste de você. Outro ponto que nós precisamos levar em consideração é se você é aquela mulher rixosa, brigona, aquela mulher que por causa de tudo você tá gritando, você tá brigando. Então ninguém gosta de lidar com pessoas que são rixosas, brigonas. Se você tem um marido que é muito brigão, que é muito rixoso, que é aquele grosso, que é aquele traste, que é aquele cavalo, que é o que a gente escuta todos os dias, você não quer ficar perto dele. E aí, como que ele vai querer ficar perto de você se você faz a mesma coisa? Então, fale com mansidão, mesmo que você esteja naquele momento de explodir, que fez que te deixou com raiva até o limite da tampa possível e imaginável. Sabe aquela raiva poderosa que você quer gritar, que você quer brigar? Não faça isso. Espere um melhor momento com sabedoria. Mas, Catiúcia, você não sabe como isso é difícil? Sei. Já tive que trabalhar muito domínio próprio. Acredite, eu sei que não é fácil, mas é possível. Então, deixe as brigas, essas confusões de lado. Ah, mas eu estou passando por um problema e logo que eu descobri, eu já quero brigar e eu já vou, sabe aquele que a gente fala assim? Eu vou entrando de sola para poder resolver esse problema? Então, você só vai afastar o seu parceiro de você. Haja com sabedoria, espere o melhor momento. Sabe quando tudo está em paz? Quando aquele homem tá show de bola com você? Ou então não tem momento nenhum que tá em paz? Então faça ter. Ah, esse homem ele gosta de um vinho, ele gosta de assistir um filme, ele gosta de comer pipoca com queijo ralado. Faça. E aí, quando estiver tudo tranquilo, você puxa a conversa. Sabe aquela situação, aquele problema? Então, eu gostaria de conversar para que a gente resolvesse essa situação. E aí você vai estar agindo com sabedoria. Ao invés de afastar, esse homem vai olhar para você e falar assim: nossa, essa mulher tá diferente, gente. Será que ela tomou um calmante hoje? Será que ela fez alguma coisa para ficar diferente? Ele já vai ficar até preocupado, né? Porque você tá tendo uma atitude diferente da que é costume. Então, haja com sabedoria, deixe de ser brigona, deixe de ser rixosa, fale no momento adequado. Outra coisa preciosa, homens, eles são muito visuais, como eu já disse. E o que eles levam muito em consideração? A relação sexual. Aí você que vive a rotina do dia a dia, que é maçante, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho trabalho, eu tenho a faculdade e eu tenho uma série de coisas para fazer. Como mulher, eu sei que nós somos totalmente atarefadas. O que a gente faz? A gente deixa esse homem de lado na relação sexual. Vamos lembrar, mas Catiúcia, ele tem que ser fiel. Então, eu acredito muito na questão da fidelidade, muito, e eu acho que ela é extremamente necessária. Não tem como você ter um relacionamento se não tiver fidelidade. Só que para o homem também, e para algumas mulheres também, é muito necessária a relação sexual. Então, priorize isso para o teu marido. Escolha momentos, lingeries, os momentos que você vai conseguir atrair esse homem no momento que ele não espera, sabe? De manhã antes de sair para o trabalho ou à noite. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração e você resgatar esse ponto que é preciosíssimo para esse homem da relação sexual. Mas, Catiúcia, eu não sinto desejo nenhum mais. Então vá ao médico, minha flor, faça alguns exames. É necessário você ter essa libido em dia para que você consiga ter relação sexual com esse homem, se você quer reconquistar esse homem.
Então vá ao médico, peça ajuda, acredite, tem solução. Não pense que tudo no mundo está acabado. Não, tem solução. Então reconquiste esse homem fazendo bom uso desse artifício que é o relacionamento sexual. Outro ponto importantíssimo é lembre-se daquilo que ele elogiava em você. Lá no início do relacionamento, o que ele mais elogiava em você? Qual era o tipo de atitude, o que ele via em você, o que atraiu ele em você? Então, pegue esses pontos que você sabe que são pontos fortes e use a seu favor. Eu tenho certeza que se você usar tudo aquilo que ele te elogiava, tudo aquilo que era uma característica boa em você, vai fazer diferença e você vai fazer com que ele olhe para você com olhos diferentes. Ah, mas Catiúcia, eu já não sou mais a mesma. Naquela época éramos só nós dois, hoje temos filhos, eu não consigo dar atenção para ele da mesma maneira que eu dava antes, porque o nosso relacionamento mudou muito. Compreendo perfeitamente. De fato, quando tem filhos envolvidos na relação, quando a pessoa está passando por um problema, seja ele financeiro, seja ele por conta da família do parceiro, qualquer dificuldade que você estiver passando nesse momento, eu sei que faz com que você se torne uma pessoa completamente diferente do que você era antes. Mas se nós queremos reconquistar esse homem, é necessário que a gente trabalhe em nós. Lembra que eu falei lá no início? A sua autoestima, a sua saúde emocional, ela é importantíssima para você conseguir reconquistar esse homem. Talvez você esteja num momento que nem você se reconhece. Então, como que você vai querer reconquistar ele? Então, se reconheça. Saiba o que você precisa mudar para que você consiga reconquistar esse homem. E por último, não menos importante, eu acho que vai fazer toda a diferença, é não desista, persevere. Talvez ele não vai querer conversar com você, não vai querer te dar atenção, mas você vai fazer com que ele comece a te perceber aos poucos, sabe? Nós temos uma outra dica aqui no canal, é como aquecer um relacionamento que está frio. Então assista, eu acredito que também vai fazer diferença para você, porque aí você vai juntar as dicas do relacionamento que está frio com as dicas para reconquistar esse homem e eu acredito que vai dar certo. Então não desista, persevere. Ah, eu fiz o primeiro ponto, não deu certo, eu vou deixar de lado? Eu não vou continuar? Então assim, você nunca vai conseguir. Então, se eu posso dar uma dica preciosa finalmente para vocês, é que não existe o pulo do gato. Existe uma junção de coisas, uma junção de pequenos ajustes que você terá que fazer como mulher para fazer com que esse homem olhe para você com outros olhos. E se no processo você achar que está tudo muito difícil, recomece. Trabalhe em você, trabalhe a sua autoestima. Reconquiste esse homem na relação sexual. Cuide da sua autoestima. Vá fazer atividade física. Olhe para você com outros olhos. Reconstrua-se. Dê um novo significado à sua vida. A gente fala que isso é ressignificar. Você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida. Talvez você tenha passado por momentos que tenham sido muito difíceis e você se transformou numa outra pessoa. E que muitas vezes você se olha no espelho e nem mesmo você se reconhece. Então, se nem mesmo você se reconhece, como você vai querer reconquistar esse homem? Tenha sabedoria e não desiste no processo. Persevere. E quando tiver acontecido a vitória, Catiúcia, deu certo, entra lá e me conta, Catiúcia, as dicas fizeram diferença no meu relacionamento, tá bom? Muito obrigada e um beijo, preciosas!